Vamos orar. Senhor, muito obrigado por aquilo que tu tens falado conosco, por todo o desafio que o Senhor tem trazido e todo o ensino. Queremos estar bem abertos, atentos para ouvir o Senhor. Sabemos que o Senhor nos trouxe aqui para nos desafiar, para nos abençoar. Muito obrigado, Senhor, por uma oportunidade como essa de aprendizado, aprofundamento, desenvolvimento ministerial. Muito obrigado por termos acesso a isso, podermos estar crescendo e sendo desafiados pelo Senhor. Use o teu servo, ajuda, fale aos nossos corações, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Eu já vou apresentar Ronaldo Macedo, missionário da Agência de Desenvolvimento para Povos Não Alcançados, feliz, com temor e com tremor, e com amor. Muito feliz porque aqui nós temos hoje cerca de 13 voluntários que trabalham com a Cauã. Pode levantar a mão, por favor? Acho que 12 ou 13. E a gente vai falar bem pouquinho mais à frente sobre a comunidade quilombola de Acauã. Propositadamente, eu não trouxe a apresentação da minha família em slide, porque eu sou casado com a mulher mais bonita, tenho os 4 filhos mais belos, e agora 2 netinhos que vocês ficariam tão impactados, que eu disse, não, vou deixar para Nicodemos fazer a apresentação da família dele em slide, porque a minha não precisa, ela é do céu. Amém? Gente, vamos falar rápido, porque como alguém falou aqui, falar de John Stott, acho que o Miguel Arcanjo, em 20 minutos, é uma coisa meio problemática. Eu tenho aprendido um pouco o espaço de tempo que tenho andado com Jesus. E John Stott foi um cara diferenciado. Nós temos outras pessoas diferenciadas. À medida que a gente vai lendo, vai conhecendo, vou lembrando de figuras como o próprio Dr. Russell Shedd, que está vivo e morando aqui no Brasil, que se parece muito no estilo de vida com John Stott. Me veio à lembrança uma frase de um missionário que disse: quando eu morrer, não acredite, porque eu vou estar mais vivo do que eu estou hoje. E outras coisas que eu tenho visto nessa caminhada com Cristo e aprendendo aqui com John Stott. O tema, a igreja autêntica, eu vou falar de evangelismo, missão por meio da igreja local. John Stott, um dos ícones do cristianismo que passeou com sabedoria pelos séculos 20 e 21, traz do livro sobre o qual nós nos vamos debruçar a definição dos primados anglicanos, sua denominação, como sendo a mais assertiva para o termo evangelizar. Já foi falado muito aqui do propósito de John Stott aqui na Terra. O propósito que Deus teve para ele aqui na Terra. E foi esse de ensinar, ensinar e ensinar. Ele é um espelho para nós que estamos vivos hoje aqui. Ele é um modelo a ser seguido. São pessoas como John Stott e outros que a gente precisa estar olhando hoje e vendo a imagem refletida de Jesus enquanto devemos ser imitadores de Cristo. E eu vou uma pequena mudança. Logo no início do capítulo, John Stott nos chama a atenção que, para desempenhar o papel designado por Deus, a igreja local precisa cumprir 4 condições: compreender-se, organizar-se, expressar-se, ser ela mesma. Saiu? Então, gente, compreender-se, a teologia da igreja. Eu lembrei de uma frase muito conhecida que diz: mens sana in corpore sano, uma mente sã num corpo são. Famosa citação latina de um poeta romano conhecido como Juvenal. Ele escreveu isso
uma derivada chamada X, a célula X. E a saúde da igreja depende da saúde de sua teologia. O item 2, organizar-se, ou seja, cuidar das suas estruturas. John Stott nos traz o mote de como devemos fazer o modelo para a comunidade e não da igreja para nós mesmos. Infelizmente, nós temos visto hoje no nosso dia a dia igrejas que se preocupam muito mais com o seu interior, com o interior da caixa do sapato, do que atravessar as portas da igreja e cuidar daqueles que estão do lado de fora do prédio. Essa estrutura, esse modelo que John Stott nos apresenta, ele o faz acima de um dueto principal, onde a mundanidade e a missão caminham juntas. Você não pode deixar de ligar uma coisa à outra. Alguém já disse aqui que a gente foi chamado para pregar o Evangelho aos de fora. E aos de fora nós entendemos como o mundo que nos espera. E este mundo nos espera por um propósito de Deus. Missão e mundanidade caminham em conjunto. Entenda a mundanidade como aquele que você vai alcançar, pregando a sã doutrina. Expressar-se é a mensagem da igreja. E qual é a mensagem que nós temos? Qual é a mensagem que nós temos passado hoje enquanto igreja? Se a igreja tem uma mente sã, ela tem um corpo sã. A igreja tem que ser cristocêntrica. Não pode haver dúvida, inclusive segundo John Stott, mas nós aprendemos isso nas próprias Escrituras, que não há evangelismo sem Jesus Cristo. Ele é o modelo. Seria impossível, meus amados, pregar o Evangelho sem falar a sua essência, Jesus. O quarto item é a gente vê na definição que os anglicanos, os primeiros anglicanos fazem, John Stott coloca no livro, que fala bem da vida da igreja e a partir da sua principal ferramenta, que é o evangelismo. Ela não é a primeira necessidade da igreja, como já vimos. A primeira necessidade é a adoração. E na sequência vem a missão. E a missão é feita também através do evangelismo. E a definição de evangelismo está aí. Evangelizar é tornar conhecido por palavras e atos, no poder do Espírito Santo, o amor do Cristo crucificado e ressuscitado, de modo que as pessoas se arrependam, creiam e recebam Cristo como seu Salvador e o sirvam em obediência como seu Senhor na comunhão da sua igreja. É impossível a gente fugir disso. Não há como. Não há como você sair dessa definição a respeito do evangelismo. Logo depois, pode passar, ele vem falando na sequência de formas de evangelismo e nos apresenta de uma maneira sucinta para o tamanho da coisa que pode ser atendida através dessas formas de evangelismo. 3 formas: o evangelismo pessoal, o evangelismo em massa e o evangelismo na igreja local. A gente vai passar agora a falar individualmente de cada um deles. E esse evangelismo de que John Stott trata e que já nos é apresentado desde Priscas Eras, é uma das ferramentas, como eu disse ainda há pouco, fundamentais para que a igreja se torne uma igreja autêntica, uma igreja sadia.
Evangelismo individual. Primeiro, no evangelismo individual ele cita os exemplos da mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Fala também de Filipe com o etíope, como forma de embasar o evangelismo pessoal bíblico. Mas com certeza, eu e você conhecemos muitos outros exemplos que poderiam ser apresentados como essa forma de evangelismo individual. E o evangelismo individual ainda continua sendo hoje uma excelente ferramenta para se ir buscar vidas para Jesus. Nós nunca falamos de almas para Jesus. Nós aprendemos na nossa caminhada que nós temos que levar o corpo como um todo. A palavra de Deus nos incomoda a isto. Ela nos leva a pensar a igreja, quando ela tem cabeça, corpo e membros como um só. E eu não entendo salvação puramente da alma. No evangelismo em massa, o item seguinte, o item 2. O John Stott, no livro, vocês vão ver, eu fiz questão de colocar isso, porque senão parecia que ia partir de Ronaldo Macedo, mas não é bem assim, parte dele. Quanto ao evangelismo em massa, tão comum nos dias de hoje, que os neopentecostais e muitos cisteleiros voluntários da fé, agora fui eu que coloquei, também utilizam, sob a sua ótica. John Stott alude a alguns casos no livro que vocês vão ter quase que com obrigação. Já vi a fila ali, enorme. Espero que tenha dado para todo mundo. Deu bem? Entendeu bem? Ótimo. Então, gente, onde Jesus, Paulo e outros pregam um evangelho diferente do que essas denominações, essa turma que está aí pregando o evangelho roto, ou uns evangelhos rotos que eles mesmos criaram a partir de uma interpretação própria. Pelo contrário, Jesus, Paulo e os outros pegavam um evangelho com firme propósito de apresentar vidas quase que prontas para subir ao céu. Eu não posso esquecer aqui de citar o livro de Atos 2, que todos também conhecem. Pedro prega simplesmente o arrependimento e quase 3.000 pessoas se convertem. Pois é ali que a igreja que nasce debaixo da graça surge como modelo. Evangelismo da igreja local. O item 3. Aqui John Stott começa dizendo que este pode ser o método mais normal, natural e produtivo da difusão do evangelho hoje. E que há 2 motivos importantes para recomendá-lo: o argumento da escritura e o argumento da estratégia. Será que nós poderíamos pregar o evangelho fugindo da escritura? É impossível. A escritura é a nossa carta magna. A palavra de Deus é quem dá o nosso norte. É ela que aponta a direção que nós devemos seguir. Alguém já disse que para aquele que caminha aleatoriamente, qualquer caminho vale a pena. Mas para a salvação não é assim. Para a salvação somente o norte, há somente o norte, e esse norte é Jesus. É a Ele que nós devemos nos dirigir. É com Ele que um dia nós chegaremos aos céus. Aqui, meus queridos, eu vou derivar um pouco para os argumentos propostos e vou explorar a estratégia, falando um pouco mais de um tipo de estratégia que nós temos aplicado na agência que fazemos parte, onde sempre, aqui é uma questão de quase que incompreensível, quase 100% de alcançado sucesso. Aquela estratégia que chamam de evangelismo coletivo de relacionamentos. E a estratégia
ela também recebe o amparo e o impacto da Escritura Sagrada. Ela é baseada em Lucas 10, onde Jesus diz aos seus discípulos como eles devem ir. De 2 em 2, de 3 em 3, vão e preguem o Evangelho entrando nas casas. Mas não é só esse ato de entrar na casa, mas, e principalmente, criar relacionamentos. No nosso dia a dia nós temos aprendido muito a questão do relacionamento. Hoje eu me relaciono bem com quase todos vocês que estão aqui, porque a gente, de uma forma ou de outra, temos caminhado juntos. Eu me relaciono bem com o Leandro, com o Douglas, com o pastor Juarez, pastor Emanuel e diversos outros pastores que aqui estão, porque nós criamos relacionamentos. Nós não nos isolamos. Então você imagina, será que é porque nós somos líderes, nós somos pastores? Será que nós não somos sempre assim? Alguns com certeza, assim como eu, não nasceram no Evangelho. Alguns como eu nasceram em lares instruídos. Mas mesmo no lar destruído havia um tipo de relacionamento. E relacionamento, meus amados, é uma coisa muito salutar. E o relacionamento, quando está sob a égide de Jesus, é o mais salutar de todos os relacionamentos. Queridos, só falando um pouquinho de Acauã. É a comunidade onde hoje nós estamos plantando a igreja. Há 1 ano e 5 meses atrás, quando nós fazíamos a pesquisa para saber quantos evangélicos tinha na localidade, e descobríamos que de 320 pessoas não tinha um evangélico, nós resolvemos estabelecer ali. Dia 2 de maio de 2015 foi feita a pesquisa. E a estratégia foi a cada sábado a gente dedicar nossa vida àquela comunidade. Saímos daqui, um grupo de loucos todos os sábados, às vezes sem dinheiro nenhum, sem estrutura nenhuma. Eu passei esse ano de 2015 até a semana passada indo para lá com meu carro sem emplacamento, em pecado, como fora da lei, porque eu não tive o dinheiro para pagar o emplacamento do carro. Pneus carecas. Sobravam missionários, eu quero ir. Por quê? Porque ali eles começavam a ver. Tem alguns exemplos desses que estão aqui. Eu não conhecia esse tipo de evangelismo. A gente entrar na casa, tomar café com Dona Bernadette, Dona Maria, seu Milton, almoçar. Pastor Nicodemos é pródigo nisso, já recebeu 2 ou 3 almoços de presente. Gente, é uma galera pobre, não tem recursos, mas para a honra e glória do Senhor, você criando um relacionamento. Hoje, eu ouso dizer, de 50% da comunidade que ouviu o Evangelho, 30% já estão convertidos. 30%. 10% da comunidade se converteu como um todo. E ela não foi pregada ainda aos 326, 327 moradores da comunidade. Só criando relacionamento. Só criando relacionamento. Hoje, coincidentemente aqui, vem uma missionária que ela apresentou tanto amor a Acauã, sem ter ido a Acauã. E eu a coloquei no grupo. E ela já começou a criar relacionamento com o povo de Acauã que aqui estava. E já virou amiga da Michele, da Neuza, da Cândida, já foram se abraçando, foram sendo envolvidos, porque era isso e é isso que Jesus faz comigo e com você todos os dias. Em Lucas 10 nós encontramos o mais completo treinamento de evangelismo que eu conheço. Jesus diz tudo o que precisamos fazer para evangelizarmos, com o objetivo fim de fazermos o propósito do Pai que Paulo registra em sua segunda carta aos Coríntios 5, 18 e 19. A reconciliação com Deus. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro,
e não imputou aos homens as suas transgressões. E nos encarregou da palavra da reconciliação, e nos encarregou da palavra de reconciliação, volto a repetir, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Eu e você, nós como corpo, somos as ferramentas usadas para ligar o que está em Gênesis 2:8 ao que está registrado em Apocalipse 22, 1:5 e o versículo 14. Tudo começa no jardim do Éden, o Alfa. E tudo terminará no jardim do Éden, o Ômega. Somente assim, sonhando com a igreja autêntica e sadia, e agindo para que os sonhos se concretizem, é que poderemos, quem sabe, podermos falar como o apóstolo Paulo um dia, e dizermos para Deus e para nós mesmos: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da vida me está reservada. Queridos, vamos pensar nisso. Temos 2 perguntas a fazer. Essas perguntas serão apresentadas daqui a pouco. Eu quero que vocês meditem o que foi dito até agora, desde que o fórum foi aberto, até este momento. E que Deus abençoe vocês.